Olá, gente, boa tarde. Já tô aqui com o meu cafezinho. Vamos esperar o pessoal entrar pra gente começar hoje a falar sobre um tema, acho que pouco falado, mas muito importante. Vamos falar sobre como turbinar, deixar esse leite materno mais turbinado, mais especial, mais saudável. E é o que a gente sempre fala aí, com o objetivo da gente deixar esse mundo cheio de super bebês, de super crianças e fazer esse mundão aí ser muito melhor no futuro, né? A gente começa já agora. E quanto mais crianças saudáveis, bebês saudáveis, pessoas saudáveis a gente tiver, melhor vai ser o mundo, tanto agora quanto no futuro. Vamos lá então, gente. Esperar só mais uns minutinhos para o pessoal ir entrando e a gente já começa a conversar. Se alguém tiver dúvida, pode ir mandando também aqui no chat. E aí, conforme eu for vendo, vou respondendo também, tá? Ontem eu acabei não abrindo caixinha de pergunta, né? Dessa live, mas vocês podem mandar por aqui mesmo pelo chatzinho que tem aqui, que aí a gente vai tirando as dúvidas também, certo? Bom, vamos lá então, vamos começar a nossa conversa. Então, como eu já falei, hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre leite materno. E o que eu vejo, pelo menos aqui, né, pelo Instagram, que é um assunto ainda pouco comentado, pensando nessa parte mesmo de como que eu posso melhorar a qualidade desse leite materno. Então eu acho que é um assunto que a gente precisa falar, a gente precisa divulgar. Aproveita, né, falando sobre isso, aproveita e já compartilha aqui nesse aviãozinho, para vocês que já estão aqui, com aquela sua amiga, com aquela mãe que você conhece que está amamentando, com aquela gestante que está no finalzinho ali da gestação. E isso vai se beneficiar muito em saber essas informações, em saber todo esse conhecimento que eu vou trazer aqui para vocês hoje. Combinado? Tá bem especial. Vamos lá então, gente, vamos começar a conversar? Bom, então como eu falei, hoje eu quero falar sobre leite materno e como melhorar a qualidade desse leite materno. Se a gente for pensar, né, dar alguns passos para trás ali no tempo, e eu não sei se vocês vão lembrar, né, mas era muito comum aquela crença, né, de antigamente, e aí fala das nossas avós, das nossas bisavós, que a mulher que amamentava tinha que ter alguns cuidados ali na alimentação, alguns cuidados extras. Então tem aquela história, né, que todo mundo que já amamentou já escutou isso, né? Tem que comer canjica, tem que comer arroz doce para ajudar na produção do leite, toma cerveja preta que ajuda também a descer mais leite, e existia várias outras crenças, né, quando a gente vai ver ali um pouquinho indo mais para trás no tempo. Antigamente era muito comum a gente ver ali aquelas mulheres que amamentavam, tinham cuidado especial por outras mulheres, né? As mulheres viviam em comunidade e ali ela tinha prioridade na alimentação, prioridade para ser cuidada. Então existia essa crença que para aquela mulher que estava amamentando poder amamentar de um jeito mais saudável, ela precisava ser cuidada, ela precisava se cuidar em todos os contextos, né? Principalmente pensando na alimentação. E aí o que aconteceu ao longo do tempo, que a gente observa um movimento de se perder um pouco dessa crença, no sentido assim, até hoje, né? Eu já vi alguns profissionais, né, algumas pessoas que defendem que a mulher que amamenta não precisa ter nenhum cuidado, e no sentido da alimentação também, né? Eu já vi falar de alguns profissionais ali, né, era a pergunta clássica, né?
Seu bebê é refrigerante, isso pode interferir no leite materno? Então, a gente vê um movimento de alguns profissionais falando, não, nada que você come interfere. Nada, assim, né, com exceção da restrição do álcool, que isso todo mundo é bem unânime em orientar, graças ao bom Deus, né? Mas tirando essa questão da restrição do álcool, a gente vê esse movimento de alguns profissionais que falam, não, pode comer o que quiser, não interfere em nada, o leite materno é de um jeito e vai continuar desse mesmo jeito sempre, independente do que essa mãe faz. Enfim, a gente observou esse movimento, oi amiga, e foi se perdendo um pouco toda essa crença que se tinha aí, que a gente tinha carregado das nossas bisas e das nossas avós ao longo do tempo. Eu não enxergo isso tão negativamente, pensando que assim, hoje em dia a gente tem uma rotina e uma demanda muito diferente, né? E talvez essa fala de deixar a mulher mais independente possibilitou, né, o aleitamento materno, mas o que eu quero trazer hoje é que isso não é uma verdade, né? Hoje a gente sabe que tem como a gente melhorar a qualidade desse leite materno. Isso é muito, muito incrível, tá? A gente pode deixar esse leite materno mais nutritivo, dependendo, claro, da ingestão da mãe. Então, o que eu quero trazer hoje para vocês? Primeira coisa, como que eu vou turbinar esse meu leite materno? Eu posso deixar ele mais nutritivo, tá? E por que isso? Porque existem alguns nutrientes, algumas vitaminas, alguns minerais, em que a quantidade deles no leite materno varia dependendo de como é os estoques e como é a ingestão materna. Então, se eu tenho uma mãe que tem deficiências desses nutrientes, que eu vou daqui a pouco falar para vocês quais são, de repente esse meu leite materno ele pode não ter uma quantidade tão boa, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, sim. Gi, então o leite materno pode não ter essa vitamina? Então, assim, quando essa mulher está amamentando, muito parecido com quando ela está gestando, o corpo, ele muda toda a lista de prioridade dele. Então, numa mulher que amamenta, quando a gente pensa em vitaminas e minerais, a prioridade sempre vai ser o leite. Sempre vai ser manter a qualidade desse leite, tá? Então, dificilmente vai acontecer desse leite não ter a vitamina. Só que aí que eu quero chegar. Se essa mãe tá bem nutrida, tem bons estoques, tem estoques para ela e para o leite, esse leite vai ter uma quantidade muito melhor dessas vitaminas, né? Que é aquela velha história, né? Quando a gente pega o exame lá e vê, tá dentro da linha da referência, né? Ou tá só um pouquinho abaixo da linha da referência e tá tudo bem. Não tá tudo bem, gente. Porque assim, se a gente quer viver em equilíbrio e criar bebês incríveis, crianças super saudáveis, a gente tem que estar sempre numa linha ótima de tudo. Entendeu? Porque é isso que vai garantir um ótimo desenvolvimento, um ótimo crescimento. Então, quando a gente fala em criança, eu quero tudo ótimo, para garantir que ele cresça de um jeito ótimo, que ele se desenvolva de um jeito ótimo. E aí que é nesse ponto que a gente pode turbinar esse leite materno para ele ter ótimas quantidades desses nutrientes que vão depender de como é a ingestão e os níveis da mãe que amamenta, certo? Vou contar para vocês quais são esses 10, são 10 vitaminas, gente. 10 vitaminas que eu posso melhorar a qualidade no meu leite, dependendo do quanto que eu como. 10, tá? Vou contar pra vocês. Gente, quero pedir de novo, compartilha com toda mãe que você conhecer essa live, que tá recheada de conhecimentos muito, muito especiais. E aí, gente, antes de começar a falar sobre esses 10 nutrientes, quero trazer também um outro ponto. Então, assim, a gente sabe que a maternidade, ela vem com o peso da culpa, né? Então, eu acho que não existe uma mãe no mundo que nunca sentiu culpa. A gente sabe, né? Maternidade e culpa são ali, tá de mãozinha dada. O que eu quero falar pra vocês baseado nisso é que, assim, isso tudo que eu vou falar pra vocês agora, desses nutrientes que a gente sabe que melhora,
de jeito nenhum, nunca, nunca, nunca vai servir para trazer qualquer culpabilidade, no sentido assim, ai, seu leite não é bom porque você não quer. Não é isso, gente, de verdade. A gente sabe que hoje em dia é tudo muito diferente, né? A gente tem uma cobrança muito pesada, né, da sociedade, de todo mundo, da gente mesmo. Muitas mulheres que amamentam não têm rede de apoio. Então a gente sabe que tem algumas dinâmicas que são muito complicadas, né? Mas não é para te trazer culpa que eu vou falar isso agora. É para te abrir uma janela mostrando que existe outros horizontes e que com o conhecimento você pode nutrir o seu filho de um jeito muito mais saudável, como eu falei, para que ele tenha um ótimo crescimento, um ótimo desenvolvimento, uma ótima imunidade, uma ótima inteligência, para criar um super bebê, uma super criança, que é o que vai fazer diferença nesse mundão no futuro. Combinado? Mas se você pensou em algum momento em ter culpa, quero que você pegue essa culpa, amasse e jogue fora, certo? Porque o que eu quero trazer aqui para vocês é conhecimento, é abrir a janela de novos horizontes. E eu sempre falo, estejam abertos para receber ajuda, né? Eu tô aqui para ajudar vocês e tenho certeza ali que existem muitas pessoas perto de vocês que também têm essa intenção. Mas eu tô aqui, qualquer coisa eu tô aqui para ajudar vocês, combinado? Certo? Então vamos lá, vamos falar então sobre esses nutrientes que a gente sabe que podem sofrer variação aí no leite materno, dependendo da ingestão da mãe. 10, vamos lá, 10 passos para ter um leite materno turbinado. Primeira vitamina que eu preciso cuidar quando a gente fala em leite materno, vitamina A. Então, vitamina A, anota aí, primeira vitamina. Quais são as fontes de vitamina A? O que essa mulher que amamenta precisa comer para ter vitamina A na alimentação dela? Gema de ovo. Gema de ovo é um dos alimentos que tem uma quantidade muito legal de vitamina A, por isso até que ela é amarela, por causa da vitamina A. Vocês vão ver que eu vou falar ovo em bastante momentos. O ovo é um alimento bastante legal para a mulher que amamenta comer, porque ele é bem nutritivo, tá? Então a gema de ovo tem vitamina A. Vegetais e frutas que tem aquela coloração mais alaranjada e amarelada, por exemplo, mamão, abóbora, cenoura, manga, e os vegetais verdes que ficam amarelinhos quando começam a estragar. Sabe, vocês já viram? Por exemplo, uma couve. Você compra a couve, tá verdinha. Conforme vai passando o tempo, ela vai começando a ficar mais passada, ela começa a ficar amarelada. Essa coloração amarelada é por causa da vitamina A também. Então a gente sabe que esses vegetais, tipo a couve que eu falei, agrião, espinafre, o próprio brócolis, eles têm uma quantidade também legal de vitamina A. E aí na vitamina A também entram os derivados de leite, então o iogurte, os queijos também podem ser uma opção boa. A vitamina A, gente, ela é muito importante pensando em desenvolvimento do sistema imunológico da criança. Há 15 dias atrás a gente fez uma live sobre sistema imunológico e eu já falei sobre a vitamina A, né? Ela tem um papel tanto para manter ele saudável quanto para ajudar a desenvolver, né? Pensando que ali, aquele bebê que está no início da vida, aquele recém-nascido, ele não tem ainda o sistema imunológico amadurecido, ele está amadurecendo. Então ela vai ter um papel bastante importante para o desenvolvimento desse sistema imunológico. A vitamina A também tem uma função importante para o desenvolvimento visual, né, que acontece de um jeito bastante importante ali até 6 meses ali da vida do bebê, lembrando que o bebê ele nasce sem enxergar nada e esse desenvolvimento vai acontecendo ali até o 6º mês, principalmente até o 3º mês e se apurando até o 6º mês. Então, ela passa a ter um papel bastante importante até o 6º mês da vida, pensando nesse desenvolvimento visual. E também prevenção de anemia, a vitamina A tem um papel bastante importante. Só isso, quase nada, né? Então, mamães que estão amamentando já, anota aí esses alimentos, porque vocês precisam comer esses alimentos.
Primeiro alimento foi outro nutriente que tem variação dependendo do estoque, dos níveis maternos, vitamina D. Vitamina D principal, vitamina D no início da vida, ela tem um papel muito, muito importante para crescimento. Ela também tem um papel bastante importante pensando em desenvolvimento do sistema imunológico. E aí a gente tem principalmente esses dois papéis pensando na vitamina D, tá? Vitamina D, a gente tem um pouco de dificuldade para obter via alimentação, já que eu ativo a minha vitamina D, né, pela pele através da luz solar, e aí essa é a principal fonte de vitamina D. Então, uma das coisas que é bastante importante para essa mãe é tomar sol, né? Que a gente sabe ali que o período da amamentação, principalmente os primeiros 6 meses, essa mãe tá muito em casa, não consegue sair, não consegue tomar sol. Então, trazendo aí a importância, nem que seja o solzinho da janela, de tomar sol, tá? E aí os laticínios, o leite e os derivados também tem vitamina D, entra aí, tá? E aí eu quero trazer, né, essa importância tanto da vitamina D quanto da vitamina A para esse início de vida. Elas são tão importantes que a gente tem uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria para suplementar em todo bebê. Então, ela tem um papel bastante importante. E aí, mesmo que esse bebê consuma vitamina A e D, quanto melhor eu tiver esses níveis no meu leite, melhor vai ser, com certeza, porque vai complementar, né? Na verdade, a suplementação complementa a quantidade já maravilhosa que vai ter nesse leite materno, tá? E lembrando que, assim, uma suplementação, gente, eu amo suplementação, tanto é que essas vitaminas, em alguns casos, a gente suplementa para a mãe que amamenta também. Mas a gente sempre fala que a suplementação, ela nunca é igual à alimentação. As vitaminas dos alimentos, elas sempre são melhores aproveitadas pelo nosso corpo do que na suplementação. Então, vale aí lembrar a importância de eu ter valores ótimos dessas vitaminas no meu leite materno. Combinado? Segundo, então, vitamina D. Fiz uma colinha aqui para não esquecer de falar nada para vocês. Outra vitamina que é bastante importante, que turbina esse leite materno quando a minha mãe, quando essa mulher que amamenta consome, vitamina C. Vitamina C, aonde eu acho vitamina C? Aí todo mundo já pensa, laranja! Laranja é uma fonte, sim, mas eu tenho outras frutas que têm uma quantidade muito melhor de vitamina C. Então, por exemplo, a acerola, que a gente não consome tanto, né? A acerola tem uma quantidade muito alta de vitamina C, bem legal mesmo, mais até do que um suplemento. Mas aí eu também tenho a goiaba, que tem uma quantidade maior do que a laranja. O caju também tem uma quantidade maior. E depois esses três eu tenho laranja, limão, morango. Mas, em geral, a gente fala dessas frutas, né? Essas frutas, o consumo... E os vegetais têm uma quantidade pequena, mas também tem. Mas, em geral, consumir essas frutas garante uma quantidade muito boa de vitamina C. Para que serve a vitamina C no meu recém-nascido? Vitamina C, ela ajuda também no desenvolvimento do sistema imunológico. Quem estava aqui comigo há 15 dias atrás, escutou eu falar, né, naquela live do sistema imunológico, a gente falou também da vitamina C, ela é bastante importante. Ela também ajuda na prevenção de anemia, que ela também tem um papel bastante importante ali na formação da célula sanguínea, junto com o ferro e com a vitamina A. E ela é um antioxidante, então ajuda a proteger o bebê também das agressões, pensando em neutralizar substâncias ali que possam causar uma inflamação, tá? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Também é isso, certo? Vitamina C, nosso terceiro nutriente especial ali para turbinar esse leite materno. Aí depois, gente, eu tenho um complexo de vitamina, que são as vitaminas do complexo B. Essas vitaminas do complexo B, a gente tem bastante ali, é um complexo que engloba ali bastante vitaminas, a vitamina B12, o ácido fólico, entre outras. A gente sabe hoje
que as principais vitaminas do complexo B que sofrem influência do consumo da mãe, que a gente pode melhorar ou não os níveis no leite, é a vitamina B1 e a vitamina B2, tá? E aí, onde que a gente tem essas vitaminas do complexo B? Principalmente pensando em B1 e B2. Feijões, então, feijão preto, feijão branco, grão de bico, lentilha, todos esses alimentos que a gente fala que são da família das leguminosas, eles são fontes bastante importantes de vitamina do complexo B. E pensando na vitamina B1, na tiamina, que é a B1, e a B2, que é a riboflavina, a gente tem uma quantidade boa. Grãos integrais, então arroz integral, uma farinha integral, os outros grãos que a gente acaba dificilmente vendo na alimentação da mulher que amamenta. Amaranto, quinoa, eles são fontes maravilhosas de vitamina do complexo B. E aveia também entra aqui. E eu, assim, quase sempre coloco como opção de lanche para essas mulheres que amamentam um mingau de aveia, um mingau de quinoa. Se você não consegue tolerar bem o leite, você pode usar o leite vegetal, porque entra como uma opção muito prática de lanchinho, que vai sustentar essa mulher, porque a gente sabe que a mulher que amamenta tem uma fome absurda, né? Aquela fome de leão, vai dar uma saciedade e vai ser riquíssima em vitaminas do complexo B, tá? Aí você pode botar uma goiaba picada no meio desse mingauzinho, ou até por cima, que aí você já põe uma vitamina C junto, já enriquece muito esse lanchinho, pensando em todas essas vitaminas que vão ajudar a turbinar o seu leite materno, combinado? E aí, além, né, dos cereais integrais, pensando em vitamina B12, em biotina, a gente tem o ovo de novo. O ovo entra como uma opção bastante legal, principalmente a gema. As carnes também entram aqui, tá? E de vitamina B12 eu acho que é isso. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa pra vocês. As castanhas e as sementes também entram aqui como opção maravilhosa de vitamina do complexo B. Amêndoa, castanha do Pará, castanha de caju. Lembrando que a castanha de caju, se vocês forem comprar, eu sempre... Quem é paciente minha já sabe desse discurso, né? Mas eu sempre oriento comprar a castanha de caju natural, não comprar a torrada, porque hoje a gente sabe que as castanhas de caju torradas já que são vendidas, elas são fritas. E daqui a pouco a gente vai falar sobre as gorduras. Então, acaba transformando um alimento que é tão maravilhoso num alimento que não tão interessante quando a gente frita elas. Então, castanha de caju, sempre natural. Mas as castanhas, além de ser um lanchinho muito prático, sabe assim, você pode pegar um mix de castanha, botar ali do ladinho no seu criado mudo e deixar ali. Acordou na madrugada para amamentar, você pode ir comendo. Pode deixar vários saquinhos de castanhas espalhados pela casa. Você tá amamentando no sofá, tem um saquinho do lado. Você tá amamentando na cama, tem um saquinho do lado. Maravilhoso, tá? Adoro castanhas como opção de lanchinho para quem amamenta por esse motivo e mais outros que eu vou falar, que ainda vai ter outros alimentos outros nutrientes que a castanha também tem, certo? Então falamos já de vitamina A, D, C, complexo B. 4. Quinto nutriente aí que vai ajudar a turbinar o seu leite materno. Colina. Gente, colina é um nutriente que começa a ser importante no primeiro trimestre da gestação. E termina de ser importante nunca. Brincadeira. Mas tem um papel bastante importante até 3 anos de idade dessa criança. Por que isso? Porque é quando acontece desenvolvimento cerebral. A colina, ela é extremamente importante quando a gente pensa em desenvolvimento neurológico. Porque ela é a base para formar um neurotransmissor, que por acaso chama acetilcolina. Olha, tem o nome da colina, dessa vitamina, o neurotransmissor praticamente tem o nome dessa vitamina. E ela faz a base para a transmissão do impulso nervoso. Então, tem
uma importância absurda a gente ter colina, né, tanto na gestação quanto na alimentação dessa criança até 3 anos de vida. Essa mãe precisa consumir colina, porque, de novo, ela também vai ter variação de composição conforme a ingestão da mãe, certo? Colina, olha, amo, pensando em ter crianças super inteligentes, sabe assim? Super espertas, adoro, ó, colina. Vamos lá, onde tem colina, gente? Principal alimento que tem uma quantidade boa de colina concentrada, de novo, gema do ovo. Falo, né? Gema do ovo pode ser um alimento maravilhoso também para a mulher que amamenta e é prático, né? Pode ser opção de café da manhã, você pode usar como base de receitinha, fazer uma panqueca, fazer um bolinho, fazer um omelete, é muito versátil, tá? Então, entra aqui a gema do ovo como uma fonte mais concentrada que a gente tem. A gente fala que a mulher que consegue consumir 2 ovos por dia consegue alcançar a recomendação diária de colina só com o ovo, tá? E aí os outros alimentos complementam, mas é bastante concentrado. Brócolis também tem uma quantidade aí menor, mas tem. Couve-flor também tem. E a soja. Soja não é um alimento que a gente orienta muito para lactante, para a mulher que amamenta consumir, mas também tem uma quantidade aí até que boa de colina, certo? Então fomos para a colina. Próximo, e aí eu vou falar mais 2 emendadinhos, porque eles têm função meio que complementar. Eu tenho o iodo e o selênio. Iodo e selênio, eles também sofrem. Então, quando essa gestante, quando essa mulher que amamenta, essa lactante, consome mais iodo, mais selênio, eu tenho leite que tem melhores quantidades desses 2 nutrientes, tá? Aonde que eu acho selênio? Principal fonte que supre a recomendação diária de um jeito super legal. Castanha do Pará. Claro que assim, tem gente que fala que tem que comer 2, 3, né? Teoricamente, consumindo de 2 a 3 castanhas do Pará, a gente atinge a recomendação de selênio diária até para mulher que amamenta, tá? Só que aí a gente tem algumas questões, né? A gente sabe que a quantidade do selênio na castanha do Pará, ela varia muito da qualidade do solo. Então, para garantir que tenha uma quantidade maior de selênio, tem que ser uma castanha que vem mesmo do Nordeste, do Pará, que aí o solo de lá tem mais selênio, tá? Mas hoje, elas ainda são as principais fontes mais concentradas que a gente tem desse nutriente, certo? Os feijões também têm. Os feijões também tem um pouquinho de selênio. A gema do ovo, de novo, também tem um pouquinho de selênio. Semente de girassol também tem um pouco de selênio, certo? E aí pensando no iodo, né? Que foi o selênio e o iodo. Iodo também a gente não tem hábito de ter tanto assim na nossa alimentação aqui do Brasil. Porque as principais fontes, acho que aqui do Sudeste, na verdade, né, retificando. Porque as principais fontes os frutos do mar, que é pouco consumido por aqui, e as algas, né, aquelas algas geralmente que a gente encontra bastante na culinária oriental. Então, a gente acaba não consumindo, e aí hoje, na nossa alimentação, o sal, né, que a gente consome o sal iodado, ele é a principal fonte de iodo, tá? E aí, então a primeira coisa que é importante vocês também gravarem, eu preciso consumir sal iodado, certo? Mas a gente consome sal do Himalaia, sal marinho, sal de Mossoró, precisa ser iodado para a gente garantir a nossa fonte de iodo. Ou, se não, começar a consumir as algas, né? Que aí você pode colocar as algas no feijão, que fica uma delícia. Tem, inclusive, né, a gente consegue encontrar pela internet aqueles salgadinhos, aqueles snackzinhos de algas, né, que aí você só desembala e vai comendo, muito prático. Então pode ser também opções, se não, sal iodado. Para que serve selênio e iodo no meu bebê, no meu recém-nascido, no meu bebezinho? Eles têm um papel bastante importante pensando em função
da nossa tireoide, né? Eu preciso de iodo para formar os hormônios tireoidianos e eu preciso de selênio para minha enzima que produz o hormônio tireoidiano funcionar. Claro que a gente precisa também de outros nutrientes, mas eles têm um papel bastante importante pensando em função da tireoide. E aí, gente, a gente que é adulto, a gente fala, ai, tem hipotireoidismo, ai, tá com a tireoide e não tá funcionando direito. No nosso dia a dia a gente vê pouco impacto, que a gente já cresceu, já desenvolveu, né? O que acontece é que a gente fica com anemia, fica mais cansado, e aí tem esses sintomas e fica tudo bem depois que repõe. Agora, no bebê, na criança, os hormônios tireoidianos, eles têm um papel fundamental para garantir crescimento e desenvolvimento. Então, assim, eu cuidar dessa parte, né? Eu garantir bons níveis de selênio e de iodo via leite materno para o meu bebê, vai garantir, né? Vai dar o combustível para a tireoide dele funcionar de um jeito maravilhoso. E ele crescer e se desenvolver de um jeito maravilhoso também, certo? Tireoide tem um papel muito importante pensando em bebês e crianças. Eles garantem, eles estão envolvidos de um jeito bastante significativo em crescimento e desenvolvimento, certo? Já falamos então, vamos recapitular. Vitamina A, vitamina D, vitamina C, colina, iodo e selênio, certo? Falamos já 6 nutrientes. E aí, gente, deixa eu ver se eu esqueci mais alguém. Não esqueci não, a gente vai falar mais de 2. E aí, gente, esses 2 últimos, eles são também bastante importantes. Eles não são vitaminas em si, né? Vitaminas e minerais, mas também são nutrientes. Então, o primeiro deles são as gorduras. Ai, meu Deus, vamos falar sobre gordura. A gordura. Qual que é a diferença da gordura para essas outras vitaminas e minerais que eu falei? Ela não vai sofrer variação de quantidade. Então, assim, quando a gente pensa em quantidade de carboidrato, proteína e gordura, que a gente chama de macronutrientes, eles não sofrem variação de quantidade dependendo do que a mãe come. Então, por exemplo, se aconteceu da mãe não consumir proteína durante o dia todo, o leite vai continuar tendo a mesma quantidade de proteína. Aconteceu dessa mãe, fez uma dieta low carb. Isso não é benéfico, tá, gente? Mas aconteceu de fazer. O leite vai continuar tendo carboidratos, tá? Então, eles não sofrem variação dependendo da ingestão da mãe, da quantidade deles. Vai ter sempre a mesma quantidade, dependendo do que a mãe comer. Porque vai vai pegar os estoques. Só que quando a gente pensa em gordura, qual que é o ponto? A quantidade é a mesma, mas a qualidade pode variar dependendo da qualidade de gordura que a mãe come. Então, assim, vamos lá. Por exemplo, se essa mãe consome muitos alimentos processados, frituras, salgadinho, né, daqueles de pacote, salgadinhos também congelados, bolacha recheada, bolachas prontas. Então, esses alimentos, nuggets, hambúrguer, né, esses alimentos mais presunto, esses alimentos mais processados, eles têm uma quantidade maior de gordura saturada e gordura trans. Então, esse leite vai ser mais rico, vai ter a mesma quantidade de gordura sempre, mas vai ser mais rico em gordura trans e gordura saturada, certo? Se essa mãe consome, gente, ter essa composição de gordura no leite não é uma coisa benéfica para esse bebê. Quem é meu paciente, né, quem, né, me assiste aqui, já deve ter escutado eu falar que a gente tem o período ali que começa na gestação e que vai até o 2º ano de vida dessa criança, em que acontece uma programação do metabolismo dessa criança. Então, nesse período, a gente
faz a base ali de como vai funcionar esse metabolismo, e isso vai reverberar pro resto da vida. Quando o meu bebê entra em contato com ácido graxo trans, com gordura trans, com um monte de gordura saturada de ruim qualidade nesse período, isso pode ter um impacto negativo na programação do metabolismo dele. No sentido de ter mais risco, por exemplo, de ter obesidade, de ter diabetes, de ter hipertensão. Hoje tem bastante estudo que mostra isso, tá? Gente, e aí outra coisa que eu quero falar. Então, eu comi uma Ruffles outro dia que tava no armário. Significa que o meu bebê vai ter diabetes? Não tô falando isso, tá? Pra gente ter esses efeitos a longo prazo, tem que ser o que a gente faz todos os dias, tá? Então, se por exemplo, usando esse exemplo da batata frita, se você tem hábito, amamentando, claro, você tem hábito de consumir batata frita e às vezes está consumindo, né? Porque não tem ninguém para te ajudar, porque tá lá, é o mais prático, você tá morrendo de fome. Todos os dias e comendo às vezes vários pacotes por dia, não é um destino pré-definido, mas o seu bebê pode ter mais risco. Entendeu? Se você cuida bem da sua alimentação, no sentido de oferecer tudo isso que a gente está falando para ele, deixar o seu leite mais turbinado, o risco dele ter saúde vai ser maior. Então a gente trabalha com riscos, na verdade, porque não existe um destino pré-definido, né? Mas a gente pode escolher se a gente quer aumentar o risco do meu bebê ter saúde e ser saudável e viver por muito tempo saudável, ou ao longo da vida dele toda, ou se eu quero aumentar o risco dele ter doenças. É isso, gente, tá? Veronice, eu já leio e já respondo os seus, tá? E aí, então, esse é o primeiro ponto da gordura, tá? Então, eu tenho que fazer o que para turbinar? E a gordura, gente, outro ponto bastante importante, que ela forma a parede das nossas células. Então, as nossas células, na membrana celular, que é a parte mais que fica por fora, é formado por uma camada que a gente chama de fosfolipídio. Lipídio é gordura. Então, toda a gordura que eu como interfere na minha função da célula. Eu posso deixar essa célula mais inflamada e ter deixar ela predisposta a mais doença ou não, dependendo da gordura que eu como. Gordura tem um impacto, a qualidade tem um impacto muito importante, tá? E isso vai variar. Então, já falei, como eu falei pra vocês, gordura saturada, gordura trans, fritura, produtos de padaria, ultraprocessados, não é positivo pensando em turbinar e melhorar a qualidade do meu leite. O que é bom? Gorduras de boa qualidade, que é o que nós chamamos de monoinsaturadas e poliinsaturadas, que geralmente são as gorduras que a gente encontra nos alimentos vegetais. Então, eu tenho aqui abacate, ó. Tem uma gordura maravilhosa, um alimento incrível. Amassa um abacatinho com banana, bota uma canelinha, pronto, você já tem um lanche da tarde, vai te saciar, que tem um monte desses nutrientes aí que eu acabei de falar, e muito prático, tá? Gente, ó, vão anotando aí essas dicas que eu tô falando. Então é essa gordura que eu quero, porque aí eu programo o metabolismo do meu bebê para ter saúde. E dentro desse contexto eu não posso esquecer de falar de quem? Ômega 3. Ômega 3, gente. Olha, ômega 3 é um nutriente importantérrimo. Por quê? Ó, vai vendo. O meu bebê, ele incorpora, ele coloca para dentro do cérebro dele ômega 3. Lá desde o último trimestre, ainda na barriga da mãe, desde o último trimestre da gestação até por volta de 2, 3 anos. Lá por volta de 2, 3 anos, a gente sabe que 75% da gordura, se essa criança recebeu, né? 75% da gordura cerebral é de DHA, que é o ômega 3, tá? E junto com a colina, lembra da colina? Ele tem um papel importantíssimo para o desenvolvimento cerebral, tá? Desenvolvimento neurológico, desenvolvimento cerebral é ômega 3, vitaminas do complexo B e colina, para eu formar crianças espertas
inteligentes, que tenham senso crítico, que vão crescer adultos, que vão fazer a diferença no mundo, sabe? É isso, tá? Onde nós encontramos ômega 3? Nos peixes em geral, tá? A gente tem bastante ômega 3. As algas, né, junto lá do iodo, elas também têm um pouco de ômega 3. Não é um ômega 3 na forma ativa, mas pessoas que não têm alterações genéticas conseguem fazer a conversão desse ômega 3, tá? Só ele não tá na forma ativa, que é o que a gente consegue nos peixes, porque o peixe já fez isso pra gente. Comeu a alga e transformou na forma ativa. Então, peixe, como eu falei, lembrando que é o peixe que tem mais ômega 3 hoje no Brasil é a sardinha. Gi, posso usar a sardinha enlatada? Sim. Então, sabe aquele problema seu de não consigo cozinhar? Você pode pegar uma latinha de sardinha, tirar bem aquele óleo e pronto. Dessa latinha de sardinha você pode fazer um patê, por exemplo, e comer como um lanchinho. Você pode misturar com tomate e fazer uma saladinha. Você pode misturar no seu macarrão. Então, você já tem uma refeição ali com ômega 3, tá? A sardinha, deixa eu ver se eu esqueci de mais algum importante aqui. O ovo também tem um pouquinho de ômega 3, mas numa quantidade bem mais ou menos. Os outros peixes em geral também tem uma quantidade menor. E a linhaça. Mas a linhaça tem um ômega 3 igual da alga, que não está na forma ativa. Pessoas que não têm a alteração genética, que tem dificuldade de fazer a forma ativa, ok, tá? Ou veganas, por exemplo, aí acaba sendo uma fonte bastante interessante de ômega 3, tá? Mas o peixe é a melhor forma, ou na forma de suplemento, que hoje, com as minhas pacientes, é o que a gente usa. Toda paciente minha que amamenta toma ômega 3, para garantir que tem ômega 3 nesse leite materno, certo? E por último, mas não menos importante, os probióticos. Ai, também amo, decoração, probióticos. Probióticos, gente, é assim, o que é importante? Leite materno, ele tem probiótico, tá? Então, às vezes a gente fala, tem que suplementar o bebê, a gente até suplementa e tal, mas sabendo que tem probiótico. Só que aí é assim, imagina só, como esses fragmentos dessas bactérias que a gente chama de probiótico, que estão no leite materno, vêm da mãe, né? Não vai sair do além, tem que vir de algum lugar, né? Pra estar ali compondo o leite materno. Se essa minha mãe, essa mulher que amamenta, não tem uma flora intestinal variada, saudável, tem um desequilíbrio dessa flora, a qualidade dos probióticos que ela vai ter ali no leite vai ser ruim, concorda comigo? Da onde que vai tirar as bactérias que não tem mais lá, né? Então, aqui entra também probiótico, porque é muito, muito importante eu equilibrar essa flora intestinal, porque isso eu já falei, eu acho que eu falei na live do sistema imunológico. As nossas floras se conversam, então o que acontece na flora intestinal reverbera com o que acontece na flora pulmonar, com a flora vaginal e com a produção do meu leite materno. Essa minha lactante, essa minha mulher que amamenta precisa consumir probiótico junto com fibras, porque não adianta nada eu colocar ali o pessoal para trabalhar, mas não alimentar o pessoal. Então precisa ter fibra junto, tá? Fibra. E aí, gente, né, seguindo tudo isso que eu falei, verdura verde escura tem fibra, as frutas que têm vitamina C têm fibra, as sementes que têm selênio têm fibra, né, as castanhas que têm selênio, o complexo B, tem fibra. Então, uma coisa vai complementar o outro de jeito bastante legal. Aquele mingau que eu falei com a aveia vai ter fibra também. Então, mas é importante ter essa consciência, porque às vezes, né, a gente tem essa gestante que resolve ir lá, a gestante, olha, vocês meio com gestante, essa mulher que amamenta, essa lactante que vai lá na farmácia e compra um probiótico, mas não conseguiu melhorar a alimentação. Então, eu só tô colocando ali o pessoal para trabalhar, mas não tô dando alimento para eles, tá todo mundo morrendo de fome e não vai conseguir desempenhar ali a função. Combinado? Certo? Vou ler aqui o que a Veronice perguntou. Boa tarde. Gostaria de saber quais dicas de alimentos posso indicar para minha
paciente que vai viajar com um bebê para a Europa. O bebê tem 1 ano. Mas dicas em relação ao que? A alimentação mesmo? Para dar para o bebê? Será que é isso que você quis dizer? Porque pensando, aí a gente vai ter que avaliar, por exemplo, pensando no leite materno, como que vai ser a disponibilidade de alimento lá, né? Pensando em tudo isso que eu falei, por exemplo, castanha a gente consegue achar com mais facilidade, as frutas vermelhas a gente consegue achar, né? Os vegetais a gente também consegue achar, os peixes de água fria, que aí vai ter mais ômega 3, a gente também consegue achar, e as próprias suplementações também, né? A gente sabe que tem muita suplementação importada que tem uma qualidade maravilhosa. Para o bebê, tá, mas aí, Veronice, vai depender muito da disponibilidade que eles vão ter, porque assim, eu acredito que eles não vão conseguir levar coisas daqui, né? Então, o ideal é pensar nessa disponibilidade que vai ter com 1 ano, né? Claro que aqui não é tão assunto do que a gente está conversando hoje, mas com 1 ano esse bebê já come a comida da família, então ele já consegue comer alimentos com sal, sem muito tempero. Então aí dependendo da onde eles vão ficar, até se for uma comida natural, consegue dividir ali com os pais de um jeito bem tranquilo, tá? Mas aí essa mãe também se alimenta bem, porque se amamenta ainda, o leite materno vai garantir também uma boa nutrição para esse bebê, enquanto nos passeios, imagina só, você não precisa levar nada, você pode dar um leitinho materno ali no meio do passeio, maravilhoso, tá? Certo? Qualquer coisa, se você ficou com alguma dúvida, me chama no direct que aí a gente conversa melhor, tá bom? Gente, é isso. Esses são os nutrientes que sofrem ali influência do que a mãe consome. Lembrando que a gente tem os outros nutrientes que não sofrem essa influência, mas que se essa mãe não tem uma ingestão boa, ela vai ficar deficiente. Então, por exemplo, cálcio, ferro, magnésio, cobre, a gente sabe que eles sempre vai ter a mesma quantidade, independente da dieta materna. Mas se essa mãe não tem muito ferro no corpo, a ferritina tá baixa, provavelmente ela que vai ficar deficiente, ela que vai ter uma anemia, ela que vai ter pouca disposição. Cálcio, magnésio, a mesma coisa. Cálcio e magnésio, gente, pior ainda, porque, imagina, porque o nosso principal reservatório é o osso, né? Então, se essa mãe tá amamentando e não tá consumindo cálcio e magnésio na quantidade certa, ela tá perdendo massa óssea para suprir o leite materno com quantidade de cálcio e magnésio, né? Tanto é que eu não sei se você já ouviu falar, antigamente se falava, né? Toda mulher que amamenta perde um dente. Descalcificou, né? Tem algum fundamento aí, não sei se é verdade, mas tem fundamento. Mas é bastante importante essa mãe consumir esses nutrientes também para garantir a reserva dela, para ela. Porque, como eu falei, a prioridade sempre vai ser o leite materno, tá? A prioridade é sempre permitir que a espécie se perpetue. Então, tanto na gestação quanto na lactação, eu quero sempre a prioridade da natureza, do nosso corpo, é garantir que essa criança viva para ter mais gente na humanidade, certo? E aí, gente, baseado em tudo isso, às vezes a gente precisa suplementar essa mãe, né? Às vezes essa mãe não consegue consumir os alimentos ou consegue numa quantidade ali que não vai ser tão suficiente para garantir que esse leite materno fica super turbinado, tá? E aí vai variar muito de rotina, de disponibilidade, de rede de apoio. Mas por isso que eu falo, gente, acompanhamento com nutricionista, essa mãe ter uma rede de apoio com uma nutricionista faz muita diferença, tanto para ela quanto para o bebê que vai receber esse leite materno mega turbinado, certo? Então é isso, gente, essa conversa maravilhosa que a gente teve hoje, amei, eu amo de paixão esses momentos. E é isso, qualquer dúvida, essa live vai ficar gravada aqui. Qualquer dúvida, como eu falei pra Veronice, me chama lá no direct que a gente conversa melhor. E é isso.
Um beijo para todo mundo e boa quarta-feira. Tchau, tchau, gente!